Se você é uma dessas pessoas que vivem assombradas por erros do passado, esse episódio é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida. É para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, esse podcast também é para você. Olá, confraria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse fim de semana se comemora o Dia das Bruxas e na próxima terça-feira vamos comemorar o Dia dos Mortos, que vem ganhando uma visibilidade por conta da cultura mexicana. Tanto a festa inglesa quanto a celebração mexicana foram popularizadas e globalizadas por Hollywood, que sabe muito bem explorar os nossos sentimentos, e com o medo não poderia ser diferente. A maioria dos canais de streaming preparou uma seleção de filmes, seriados e até desenhos infantis voltados ao universo dos monstros e do sobrenatural. Eu não sei vocês, mas eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha pavor de encontrar uma boneca da Xuxa ou um boneco do Fofão na casa de alguém. E como eu tinha uma imaginação muito grande, muito fértil, eu demorava uma semana para esquecer um filme de terror. Na verdade, o medo é um sentimento comum e importante, que serve para nos proteger do perigo. E vamos ser sinceros, a pandemia deixou todos com um medo à flor da pele. Eu poderia citar um monte de pesquisas que foram feitas ao longo desse tempo, mas todos nós sabemos o quanto que o medo nos afetou em algum momento desse processo. Seja o medo de ficar doente, o medo de contaminar pessoas amadas, o medo de perder o emprego, o medo de perder a renda, o medo de perder a vida. Tudo isso é muito real. E de certa forma é bom que exista um pouco de medo, porque ele faz com que nós nos cuidemos e cuidemos das pessoas que amamos. Aqueles que negam a letalidade do vírus, que negam a eficácia da vacina, que negam a necessidade de adotar-se medidas de proteção, como por exemplo distanciamento social ou uso de máscaras, esses que negam a gravidade do vírus são as pessoas mais perigosas para a nossa sociedade, porque eles põem em risco todo mundo, e o risco é real, o perigo é real. Todavia, embora um pouco de medo sirva para preservar a vida, quando em excesso o medo paralisa. Segundo a mitologia grega, essa é a origem da palavra pânico. Pânico era a reação dos pastores e camponeses à aparição do deus Pan, que era o deus dos bosques, aquele que era metade homem e metade bode. Por conta da sua aparência animalesca, Pan despertava o terror naqueles que o encontravam, deixando as pessoas muitas vezes paralisadas. A verdade é que todos temos algum tipo de medo que não é provocado por um perigo real. Tem até uma música do Lenine que ilustra muito bem isso. Aliás, a música ela tem uma letra muito grande, muito comprida, e eu vou ler só alguns versos que dizem o seguinte: o medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. O medo estampado na cara ou escondido no porão. O medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo é do Deus ou do demo? É ordem ou é confusão? O medo é medonho, o medo domina. O medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar. Medo de calar a boca, medo de escutar. Medo de passar a perna, medo de cair. Medo de fazer de conta, medo de iludir. Medo de se arrepender. Medo de deixar por fazer. Medo de se amargurar pelo que não se fez. Medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora H. Medo de morrer na praia depois de beber o mar. Medo que dá medo do medo que dá. Medo que dá medo do medo que dá. Sem dúvidas, vivemos dias de muito medo.
Entretanto, à medida que envelhecemos, o que mais nos assombra são os erros do passado, as pegadas sombrias de nossa história. É impressionante o quanto que uma coisa não resolvida em nossa biografia pode crescer dentro de nós e tornar-se uma espécie de assombração a nos perseguir. Tipo aquele filme de terror, Imagens do Além, aquele filme que o cara sente muita dor nas costas e ele anda encurvado, e aí no final a gente descobre que o fantasma da garota que ele maltratou estava pendurada nele. Tem muita gente carregando o fantasma nas costas, andando encurvado por conta do peso da culpa, do remorso, do ressentimento, das brigas não resolvidas e principalmente do não se perdoar. Diante disso, na próxima semana, nós iremos refletir sobre uma prática espiritual que nos capacita a enfrentar os erros do passado e nos livrar dos fantasmas que carregamos nas costas. E eu quero ler um trecho das Escrituras que se encontra em Gênesis, capítulo 32, do verso 22 ao 32. Essa passagem fala sobre a noite que antecede o reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, e isso lhe rendeu esse nome, que se assemelha ao termo hebraico para calcanhar. Acontece que essa atitude de segurar o calcanhar possui um simbolismo muito forte naquela cultura. Na verdade, até hoje usamos a expressão fulano ficou no calcanhar de Beltrano, isto é, fulano estava seguindo de perto ou até perseguindo Beltrano. Por isso, o nome Jacó também pode ser traduzido como traiçoeiro ou enganador. Na cosmovisão da antiguidade, o nome revelava a identidade mais íntima da pessoa e, consequentemente, o seu destino. De fato, a biografia de Jacó nos mostra um malandro que faz de tudo para conseguir o que deseja, disposto a trapacear qualquer um que estivesse em seu caminho. Dessa forma, até o pai foi enganado, e Jacó rouba de Esaú algo precioso. Esse último golpe desperta de tal forma a ira do seu irmão, que ele jura matar o caçula. Por isso, Jacó foge para longe, a fim de escapar da vingança de Esaú. Mas muitos anos se passam, e agora o reencontro se torna inevitável. Jacó está acampado num riacho que delimita a fronteira da terra do seu irmão. A partir daquele ponto, ele estaria em terreno inimigo e não sabe o que lhe aguarda. O medo e a ansiedade dominam seu coração, e por isso ele faz com que toda a sua família, que a essa altura é uma verdadeira caravana, atravesse a fronteira na calada da noite, enquanto ele permanece. Assim, lemos as Escrituras que dizem o seguinte: naquela mesma noite Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Agora, diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do... O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Essa é a palavra de Deus. Esse texto é carregado de mistério. Não sabemos se foi um sonho, uma visão ou se foi real.
Quem é esse homem que aparece e luta com Jacó? O texto não diz. O termo usado é genérico e pode ser traduzido como um alguém. O fato é que Jacó havia passado sua vida toda lutando. Lutou pelo afeto do pai, que, segundo o relato bíblico, amava mais a Esaú. Lutou para conquistar sua esposa Raquel, trabalhando para o sogro por 14 anos, depois de ser enganado por ele. Lutou para ser justamente remunerado, pois o sogro vivia enrolando e mudando sempre a forma de calcular seu pagamento. Logicamente, essa última questão gerou um conflito familiar, sendo essa a razão pela qual Jacó voltou à terra dos seus pais. Jacó era um lutador, mas se vê em uma luta diferente das anteriores. Desde os primeiros monges do deserto, o cristianismo compreende essa luta de Jacó com um alguém misterioso, como uma metáfora para a oração. Dessa forma, podemos entender que passar a noite lutando com esse alguém, que no final Jacó identifica como sendo Deus, significa dizer que Jacó passou a noite orando. E isso é importante porque nos ensina qual é o tipo de oração que realmente transforma a vida. A oração que nos ajuda a lidar com o medo, a ansiedade e a angústia. A oração que nos dá coragem para enfrentarmos nossos fantasmas. Essa imagem da luta corpo a corpo, que se estende madrugada fora, mostra que oração tem a ver com proximidade e perseverança. Oração não é simplesmente uma pequena prece feita antes da refeição. Não é simplesmente um ritual cumprido antes de dormir, no qual começamos acordados e terminamos no outro dia, vencidos pelo cansaço. Não é nem mesmo aquela gritaria no momento do culto, que serve mais para impressionar quem está perto do que para de fato conectar alguém a Deus. A oração que transforma é aquela na qual nossa realidade é confrontada. Nossos pensamentos e intenções mais profundos e secretos são iluminados. Nossos fantasmas são revelados. Nesse sentido, é importante percebermos que a luta só acontece porque Jacó fica completamente sozinho. Nos versículos 23 e 24, o texto diz o seguinte: Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Você já ficou completamente sozinho à noite? Eu não estou dizendo sozinho com a TV ligada, ou então navegando pela internet, ou mexendo no celular, lendo um livro ou ouvindo música. Estou dizendo realmente sozinho, sem nenhuma outra distração. As horas não passam, o silêncio incomoda, as sombras nos assustam. Por isso que evitamos ficar sozinhos. Fugimos do silêncio porque ele é revelador. O silêncio e a solitude nos mostram quem realmente somos. No livro Intimidade com o Todo-Poderoso, Charles Swindoll diz o seguinte, abre aspas, na solitude ocorrem lutas de que ninguém mais fica sabendo. Batalhas profundas são travadas no momento em que se está só. Deus, que sonda os nossos mais profundos pensamentos, nos períodos em que estamos em solitude, abre os nossos olhos para coisas que necessitam de atenção. São nesses momentos que Ele nos faz conscientes daquelas coisas que tentamos esconder dos outros. Sendo assim, olhando para a dinâmica da luta de Jacó, entendemos que a oração que nos muda é aquela na qual, em primeiro lugar, somos abalados. Voltando à narrativa bíblica, lemos o seguinte: quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. A palavra hebraica para coxa significa literalmente a parte firme do homem. Dito em outras palavras, Deus deslocou a base ou o apoio de Jacó. Isso significa que Deus é aquele que tem força e poder para mudar a própria base da vida de alguém. Quem era Jacó? Jacó era o enganador, o traiçoeiro, o fugitivo, o filho não amado. Mas quando Deus golpeia a coxa dele, quando Deus desloca a base na qual a vida dele foi firmada, é como se Deus dissesse a Jacó o seguinte:
tudo isso que o definiu até agora, tudo isso que falaram a seu respeito, tudo isso que você fez e praticou, validando aquilo que diziam sobre você, tudo isso que definiu sua identidade até o dia de hoje, eu estou deslocando, eu estou mudando. Você não será mais identificado por nenhuma dessas coisas que marcaram sua história. Stênio Márcios é um grande músico e compositor. Ele poetizou essa passagem da seguinte forma: já que em graça me permites, que eu, na força do meu braço, lute e implore para que fiques, pois que vença o mais fraco. Vi teu rosto face a face, tudo em mim então renasce. Saio torto, ando de lado, mas por dentro vou curado. Stênio Márcios. Lutar com Deus em oração faz isso com a gente, quebra a gente todinho. Mas é exatamente nesse quebrantar-se que reside a nossa cura. O coxear de Israel é a consciência constante de sua própria fraqueza, sua deficiência, sua necessidade de Deus. Pois aquele que tem a estrutura de sua vida abalada por Deus e que recebe dele uma nova identidade, é consciente de suas próprias limitações e por isso é mais paciente e compassivo com os outros, capaz de aceitar a si próprio e indisposto a criticar os demais. Diante disso, o que você precisa fazer para superar os medos? O que você precisa fazer para encarar os fantasmas do seu passado? Para enfrentar o seu lado sombrio? Olhando para o exemplo de Jacó, eu diria que tudo começa com a oração feita em segredo. Ninguém consegue realmente ter a vida abalada por Deus, ninguém consegue realmente mudar de vida e ser transformado se não se dispuser a ficar a sós no silêncio. Quando foi a última vez que você ficou a sós com Deus? Quando foi a última vez que você permitiu-se ser confrontado por Deus? Qual foi a última vez que a base da sua vida foi abalada? Que suas intenções, pensamentos, fantasias, medos, desejos foram questionados? Talvez você nunca tenha passado um tempo em solitude e silêncio. E talvez seja essa a razão de você viver tão inquieto, ansioso, cheio de medo. Se você não lutar com Deus em oração, cultivando momentos de solitude, dificilmente você será transformado. Como diz o monge beneditino Anselm Grün, abre aspas, o suportar-se a si mesmo é o pressuposto para todo real progresso espiritual, como também para a maturidade humana. Não há homem maduro que não tenha tido a coragem de suportar-se a si mesmo, de encontrar-se com sua própria verdade. Talvez você me diga, pastor, eu concordo com tudo isso e adoraria ver minha vida transformada dessa forma, mas eu não tenho coragem de encarar quem eu sou de verdade. Eu não tenho esse tempo para estar com Deus em oração. Eu não me acho capaz de fazer isso. Se essa é a sua realidade, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. A boa notícia é que nenhum de nós é capaz. Nem eu, nem você, nem mesmo Jacó. A iniciativa para lutar não partiu de Jacó, pois o texto diz que ele foi surpreendido pelo adversário. Ser confrontado por Deus é um ato de graça. Poder lutar com Deus e sobreviver é um ato de graça. A única razão pela qual podemos lutar com Deus em oração e sermos transformados e abençoados com um novo destino é porque muitos anos depois que Jacó teve esse encontro face a face com Deus, um de seus descendentes, um de seus filhos, também teve um encontro com Deus na calada da noite. No Getsêmani, Jesus lutou com Deus em oração, pedindo para que o Pai mudasse seu destino. Mas ao invés de ser abençoado como Jacó, ele foi amaldiçoado. Ao invés de sobreviver, ele foi morto. Ao invés de ver Deus face a face, Deus escondeu dele o rosto e por isso ele bradou: Deus meu,
Por que me abandonaste? Essa é a razão pela qual você pode ter certeza de que Deus ouve a sua oração. É porque Jesus tomou o seu lugar e foi abandonado por Deus em seu lugar, para que você tivesse a certeza de ser acolhido por Ele. Jesus foi amaldiçoado no seu lugar para que você fosse abençoado. A pandemia nos coloca em contato com a nossa ansiedade, com os nossos medos. Mas isso não significa que a transformação é automática. Pelo contrário, muitas pessoas estão amarguradas e afundadas em autopiedade. Para ser transformado, para ser transformada, é necessário estar disponível para a ação de Deus. A ação que acontece a partir da ótica da graça. E o melhor exercício para isso é a oração feita no secreto, na solitude, no silêncio. Quando você se dispõe a estar sozinho com Deus, de repente Ele aparece e luta com você. Minha oração é para que você se disponha e que Deus apareça e quebre você por inteiro, para que você possa cantar a canção que diz: saio torto, ando de lado, mas por dentro vou curado. Que Deus lhe abençoe. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos pelo Pastor J. Trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, acompanhe-nos em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Até o próximo.